Eu quero convidar a todos para elevar o pensamento, tirando da nossa mente tudo que não tem a ver com este momento, nos iluminando, aliviando o nosso coração, para estarmos em condições de realizarmos esse momento de estudo. Então vamos dizer: Pai de infinita bondade, nós estamos neste momento reunidos para realizarmos mais um momento de estudo e esclarecimentos da doutrina que nos mandaste através dos Espíritos, a respeito das tuas leis e de como colocá-las em prática. Que nós possamos aproveitar o máximo esses momentos, com muita solidariedade entre nós, com muito amor nos nossos corações, e que possamos transformar em ações da nossa vida tudo o que aqui aprendermos. E assim, nós, com muito amor, vamos começar, com a tua licença, Pai, e a dos nossos bons amigos espirituais, este nosso momento de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos compartilhar a nossa tela de estudo aqui. Certo. Tá aparecendo aí para vocês? Tranquilo? Então vamos lá. O Vilmar, a semana passada, nos falou aqui, né? Vamos só dar uma recordadinha junto com a Chay, a questão 203 até a 206 sobre parentesco e filiação, tá? E hoje nós vamos entrar aqui na questão das parecências físicas e morais, seguindo aquela linha de pensamento que ele trouxe ali para nós, né, de desenvolvimento, colocando sempre um comentário dentro do Evangelho segundo o Espiritismo ou de outros autores espíritas. Nós trouxemos também alguns comentários do Miramês, tá? Então, aqui vamos começar primeiro na questão 207, depois nós vamos lendo os comentários do Miramês aqui, tá bom? Então, quem sempre lembrando, quem quiser perguntar, quem quiser interromper, fazer algum comentário, é só ficar à vontade aí, levantar a mãozinha que tem aqui, né? Ou simplesmente abrir o microfone e pedir para falar, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, a questão 207 diz assim: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? E os espíritos respondem: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. E ali, comentário na subpergunta, né, dentro da mesma, Kardec pergunta assim: de onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores.
Então, vamos por partes aqui. Na questão de transmitirmos a aparência, né, física, isso aí a gente já sabe que é fato, né? Geneticamente, biologicamente, os filhos herdam dos pais características físicas, cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, nem sempre exatamente no mesmo tom, né, na mesma cor, mas aproximadamente, porque cruza, né? Digamos que um homem moreno case com uma mulher loira, essa mistura aí pode trazer um filho, por exemplo, castanho claro, loiro, castanho escuro, né? Aqui me referindo à questão de cabelo, de olhos, né? Então, tem algumas coisas predominam do sexo masculino, outras do sexo feminino, algumas características são os pais, né? A questão aqui, homem, biologicamente falando, transmite aos filhos, outros são as mulheres que transmitem, né? Então, isso aí para nós fica muito claro, não tem como discutir isso, né? Isso aí é muito certo, né? Mas a questão moral, isto é individual, é peculiar a cada espírito. Cada um de nós é criado de forma individual. Então, não se herda de forma genética ou biológica, por hereditariedade consanguínea, as questões, as características morais. Não se herda isso. De forma física, estamos falando aqui, biologicamente, isso não é transmitido, tá? Mas o que acontece? O agrupamento familiar normalmente se dá por afinidades, não? Pelos compromissos que nós temos uns com os outros. Então, muitas vezes, ao longo da vida, vai se percebendo que os filhos trazem, permanecem, mantêm aqueles traços, aquela herança moral que os pais também mantêm, às vezes questão de hábitos, de costumes, tudo isso é mantido, né? Porque até pela questão da educação, né? Então, na verdade, essa é a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Nós agora estamos conversando, eu e a Chay, que são valores, e isso não tem preço, né? Essa oportunidade que nós temos, às vezes, de estarmos mais perto dioturnamente dos nossos filhos, prestando atenção nas suas tendências, que a criança mostra desde cedo tendências ao certo, ao errado, ao bem, ao mal, e o meio onde ela está se desenvolvendo tende a fortalecer estas tendências, essas características. Então, não existe herança maior para nós deixarmos aos nossos filhos do que a herança moral. A herança moral fundamentada, se possível, nos princípios cristãos, né? Não significa que somente as pessoas que possuem uma religião ou que seguem o cristianismo sejam pessoas idôneas, éticas, né? Não, nós temos muitas pessoas aí, muitas famílias que não têm religião nenhuma, mas são pessoas de conduta ilibada, não se tem o que dizer, né? Perante o mundo, perante o outro, perante a sociedade. Então, aqui é que, obviamente, quando nós trazemos os princípios cristãos de forma convicta e na prática, isso fica muito mais fácil daqueles que estão sob nossa responsabilidade olharem e pensarem assim: não, eu tenho um exemplo bom a ser seguido. Então, despertar isso, né? Então, a criança, o jovem, vai pensar duas vezes entre seguir o que é certo e o que é errado. A tendência é predominar o exemplo que ele tem em casa, não só pelas palavras, mas principalmente pela vivência, pela prática dos pais. Não adianta eu querer proibir um filho de fumar, de beber, de usar drogas, se isso é um hábito meu, né? Ou, além disso, né, não é um hábito, é um vício. Eu sou totalmente dependente disso, então eu não estou dando exemplo pela minha postura.
Apenas estou querendo que ele entenda assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Né? Então, isso hoje em dia não cabe, né? As crianças são questionadoras hoje em dia. Elas não obedecem pela imposição única e exclusivamente. Elas questionam e elas enfrentam. Por que tu queres que eu faça uma coisa que tu não és capaz de fazer? Aí a gente fica sem resposta, né? Aí aquela máxima de dizer assim, porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu tô mandando, tem que obedecer, não é o melhor caminho, não é verdade? O melhor caminho é a nossa postura, é o nosso exemplo, né? Então, isso não está na consanguinidade, isso está na nossa herança moral, que nós somos capazes de deixar para eles, né? Ele, tanto que ele vem a pergunta dentro da pergunta, em que ele diz: de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? É que um e outro são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Né? Se atraem, formam aquela família, se aceitam, têm as mesmas afinidades. Obviamente que acontece questões aí de provas, de expiações, às vezes de famílias que recebem até por prova, né, espíritos que nunca foram ligados a eles por nenhuma questão reencarnatória, mas por misericórdia divina, aqueles que estiverem envolvidos com aquele espírito endurecido, ainda envolvido em questões bem difíceis, não se sentem preparados ainda para recebê-los. Então, um casal, digamos assim, de espíritos já mais evoluídos, se coloca à disposição, por misericórdia, em prova para receber este irmão como seu filho. E às vezes são situações bem difíceis, né? Onde a gente costuma ver aí pais extremamente corretos, de postura totalmente digna ante a sociedade, ante a família, ante a sua profissão, ante uma religião, trazem uma religião para a sua vida e mesmo assim não conseguem, enfrentam às vezes problemas, por quê? Porque apesar de toda orientação, aquele espírito não conseguiu vencer a si mesmo e cai novamente nas tentações daquilo que veio para espiar, né? Então, isso também pode acontecer. Então, há muito isso, né? Às vezes a gente olha e diz assim, nossa, como é que pode, né? Pai e mãe, os irmãos tão corretos, e tem um lá que às vezes se destaca, que a gente costuma dizer, né? A ovelha negra, né? Então, isso acontece? Acontece. Né? Ele vem para vencer a si mesmo, mas não consegue. Nasce, reencarna no ambiente sadio, não consegue contaminar os demais, mas também não consegue ser contaminado pelo bem, né? Ele não vence a si mesmo. Mas o simples fato dele estar ali já é uma possibilidade, por quê? Porque ele recebeu uma semente boa. Em algum momento essa semente irá despertar, mesmo que não seja naquela encarnação. Ele pode ir, voltar, por isso que a gente diz que tudo que a gente aprende, todo conhecimento adquirido, fica para sempre conosco. Em algum momento da nossa existência ele irá desabrochar, essa semente irá germinar, né? Porque a vida ela é uma só, as existências é que são várias, né? Dentro de uma vida, depois que nós somos criados, essa vida não se extingue, né? Então, nós temos início, como nós estudamos lá, lembra aquelas primeiras questões do Livro dos Espíritos? O espírito tem início? Sim, não tem fim, né? Porque nós somos criados até aonde Deus permitir que possamos evoluir, né? Entenderam aqui alguma colocação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer relatar algum fato? Tá tudo tranquilo? Podemos passar para a próxima? Antes de passar para a próxima, vamos dar uma lida aqui no comentário do Miramês sobre essa questão, a questão 207. Ele vai dizer assim para nós: a parecença física é uma realidade,
São características que, por vezes, se herdam dos ancestrais. E nesse fio quase interminável que se sucede na expansão familiar, aparecerão juntamente com o físico variadas enfermidades ou predisposições para tais. Se isso ocorre, não é que os descendentes pagam pelos avós, pais e tios, mas por estarem envolvidos nos mesmos processos de evolução. Enquanto as faltas familiares se encontram envolvidos inúmeras pessoas. No entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para que sejam aliviadas as provas desde quando o sofredor de hoje, que foi o que se fez sofrer ontem, se arrependa e conserte a direção dos seus passos. Até isso, né? Até mesmo a questão de doenças. Às vezes, hoje, a ciência diz assim: olha, isso é genético. A grande probabilidade daquilo que tu está sentindo hoje tenha aí uma herança genética. Aí começa aquela investigação, né? Olha, pai e mãe eram diabéticos? Não, os avós eram? Os avós eram. Só o avô paterno? Só a mãe materna? Não, só a avó materna. Mas tem um traço aí, então a gente acaba desenvolvendo algumas vezes, né? Essas doenças. Mas por quê? É por castigo que a gente recebe essa doença? Não, ele explica ali, porque às vezes nós nos encontramos envolvidos nas mesmas faltas que cometemos, quem sabe, em existências anteriores e que hoje precisam ser reparadas, tá? Então, são situações que a gente já até consegue entender, né? Ante a lei da reencarnação, isso aí já é claro para nós. Então, não é porque numa determinada família, de repente, alguém tem um problema que pode ser transmitido biologicamente, né? Pode ser transmitido geneticamente, que necessariamente eu terei aquela doença. Eu posso que não ter necessidade de passar por aquela prova ou por aquela expiação. Então, de repente, lá tem 10 irmãos, né? E na família tem pessoas que têm problemas de diabetes, outros têm problemas de colesterol. E um desses 10 irmãos não herdou nenhuma dessas doenças. Por quê? Porque ele não precisou passar por isso. Ele está num nível, de repente, mais elevado, ele já passou, conseguiu cumprir com seus compromissos em outra reencarnação, e nessa ele vem o isento, né? Vem o livre de passar por esse problema. Mas ele pode ter outras complicações? Pode, vai depender das suas obras, daquilo que ele fez ou deixou de fazer em um outro processo reencarnatório, né? Nós estamos sempre aqui para ajustar alguma coisa, seja por prova, seja por expiação. Tá? Alguém quer perguntar aqui alguma coisa? Eu acho que tem um microfone aberto que está dando. Eu acho que é o meu. É o teu, sim. Agora eu vi. Tá. Olha só, eu assim, ó, dentro da Umbanda, a gente vê muito essa parte aí, a gente estuda muito, porque atinge o corpo físico, já vem já com essa carga emocional de várias encarnações tentando se modificar, como por exemplo problema cardíaco, né? Ali tem sérios problemas ali que já tem que investigar mais lá no fundo outras encarnações para ver por que ela desenvolveu esse problema cardíaco, o que ela traz, um problema nos rins, né? Por que ela sobrecarrega tanto o rim? Por que ela tem tanta raiva? Por que ela tem tanto esse sentimento? Então, tudo isso é tratável também nessa parte aí, a gente busca muito a tratar, pelo menos eu estudei essa parte, assim, não sei se os outros irmãos também que participam da Umbanda fazem também, acredito que sim. Então, isso também tem muito significado para a gente. Quando chega uma pessoa já com um problema de coração, quando chega uma pessoa num outro órgão, aí a gente já vai direcionar qual é a energia que ela está em falta, entende? Para poder tratar, e provavelmente é kármica, né? Que já vem desenvolvendo lá por motivos que ela mesma atribuiu ao corpo dela físico, adoeceu, e aí vem aparecendo. É uma soma, né? É. E é muito interessante isso, é muito interessante.
Isso chega num ponto, já te passo, Chay, só um minutinho, só para eu completar aqui com a Mayra. Chega num nível assim que às vezes tem determinadas doenças que os médicos fazem exames de todo tipo e não descobrem a origem. Então, isso faz a gente que acredita na reencarnação, que entende isso, consegue entender que às vezes a origem não está nessa existência, não vai aparecer no corpo físico Não, ali. Fulano está desenvolvendo um problema, digamos, de herpes, né? E fez tudo que foi exame e não aparece a origem daquilo ali. Ele não cura, é simplesmente não cura. Por que ele não cura? Porque é um resgate que ele está trazendo, que dele, apareceu em exatamente. determinado momento da vida e que vai ficar com ele o tempo que for necessário. De repente, assim, É, não apareceu, pode sumir, né? E o médico daqui vai a pouco ele saber por quê. E é bem isso. daqui a pouco ele arranja um entendimento para o motivo dele, ele se perdoa, ele Exatamente. modifica as ações dele e ele consegue se curar, né? Ele consegue Exatamente. transmutar isso tudo, né? Exatamente. É algo muito importante que tu dissesse ali, É, muda as ações. Sai é, muitas vezes da inércia, da acomodação, sai da revolta do porquê que isso acontece comigo e passa a uhum, transformar isso, por exemplo, em caridade, em trabalho do bem. é, Aí ele cumpriu, mesmo sem entender, ele é, passa a cumprir que, olha, vai te acontecer isso, tu vai investigar, vai passar por isso, por isso, por aquilo, ninguém vai descobrir. E em função disso, tu vai procurar ajuda espiritual, ajuda, tu vai mudar o teu comportamento. A partir daí, aceitando ou não esse compromisso, tu podes te curar ou não. Então veja que O meu, tudo está o meu pai, o meu relacionado pai, ele com é esse livre-arbítrio. oncológico. O meu pai, ele é oncológico, né? E Sim, quando a gente descobriu que ele estava com um problema, que é um tumor no mediastino, né? Ele tem uma cabeça assim maravilhosa, né? Ele assim, minha filha, ele disse assim, tudo que eu tiver que passar, eu vou passar, eu vou aceitar, e eu sei que eu vou ficar bom. Então, assim, ele foi de uma grandeza de espírito, sabe, de aceitação, que hoje ele está praticamente curado, isso é muito bom. sabe? Isso há 5 anos atrás, claro, é uma doença que tu tem que estar sempre cuidando, o físico, Claro. porque atinge as células, então tu tem que estar sempre, mas ele está muito bem, Mas o mais né? importante disso aí é essa aceitação dele e a cura no É, perispírito, que praticamente já deve estar curado. Então, o corpo é, físico, a gente sabe que de alguma coisa ele vai ficar por aqui, mas esse claro, equilíbrio anterior dele, essa aceitação, fará com que ele chegue, de repente, do outro lado da vida, de uma forma mais serena, mais tranquila, mas e o mais calma. importante disso, ele preparou vocês para essa aceitação. Sim, ele é espírita, ele, quando nós Tem fomos muito dizer espírito para que não ele, consegue esse entendimento, não é, consegue se preparar. quando nós fomos dizer para ele da doença, né, que os médicos, eu acho que eles estão certos, que o paciente tem direito de saber mesmo, né? A Sim, gente foi falar assim, minha filha, não precisa tu vir me dizer o que eu tenho, minha mãe já esteve aqui, já me disse o que eu tinha, e eu vou ficar pronto, bom, vocês não se preocupem, tá tudo perfeito. certo. Tá tudo certo, tá tudo como tem que ser. Obrigado, É, Mayra. Pode ah, falar, Chay, por favor. ai, não consigo. Consegue, tá Oi, aberto? era eu que levantei a mão aqui. Ah, tá. Não, é mais ou menos que estavam conversando aí, né, que a gente consegue ajudar bastante com o passe magnético, o passe espiritual, mas tem aquelas coisas, né, a pessoa tem que ter fé e tem que ter o merecimento também, né, porque várias vezes a gente encontrou pacientes que a gente conseguiu dar um tratamento paliativo, porém, a gente não conseguia atacar a causa, né? A causa dependia, a gente não poderia, era algum karma, alguma coisa que a pessoa tinha que passar ainda, a gente não tinha como dividir esse fardo com a pessoa ainda, né? E com o tempo, ela ia aprender, então a gente dava uma palavra ali, alguma orientação, né, de como melhorar, como mudar as ações, e aí sim, com o tempo, ela ia conseguir ela mesma ir se curando, ou então encontrar uma ajuda, né,
mais próxima aí do final, ou nessa encarnação, na outra, né? Então, é bem isso que a Maíra estava falando ali, né? Que às vezes a gente não consegue ajudar agora, mas a Exato. pessoa, ela consegue mesmo se ajudar, né? Exatamente. E como tu falou, né? A gente planta uma sementinha, né? De repente, numa outra encarnação, ela vai lembrar de uma conversa que a gente teve aqui no terreiro, falando para ela ter menos raiva, aproveitar mais a vida, alguma coisa assim, né? Só Exatamente. complementando, a gente recebeu orientação já para tratamentos que o tratamento era a palavra. A gente tinha que, durante um X tempos, X semanas, enviar parte do evangelho, parte de passagens, para a pessoa refletir, para ler e refletir. Esse era o tratamento, não era o passe. Só depois que a pessoa passar por X dias de doutrina, daí sim a gente pode começar com o passe. Antes é tratamento em vão. Então, isso daí é orientação que a gente já recebeu para pacientes aqui que a gente tratou. É interessante isso, porque é o preparo, né? E a maioria daqueles que chegam para buscar um tratamento não consegue entender dessa forma, por quê? Porque não tem o conhecimento. Então, quando vai buscar ajuda, já vai com a intenção de querer ser curado naquele exato momento, Imediatista, né? independente de religião. Vai na Umbanda, vai falar com as entidades, quer que seja feito trabalho, isso e aquilo. Vai na casa espírita, quer que o passe, não quer estudar, não, eu quero receber o passe, água fluidificada, quero curar. Vai na igreja católica, faz novena, faz promessa, anda quilômetros de joelho, buscando a cura. Mas a cura, na maioria das vezes, está relacionada com a nossa reforma íntima, com a nossa mudança. Mudança de atitudes, de objetivos, de proposta, de postura ante a vida, ante o mundo e ante os outros. Que muitas vezes, se nós olharmos para as nossas doenças atuais, elas não são kármicas, elas estão muito relacionadas com as nossas escolhas dessa existência mesmo, e que a gente persiste. É como mais ou menos assim: o Vilmar vai no médico, está lá com um problema e o médico dá toda a receita para ele. Ele olha e diz assim: eu não vou tomar tudo isso. Eu não vou. Para que eu vou tomar tudo isso? Só sabem encher a gente de remédio, só sabem encher a gente de exame. Eu vou tomar 1 ou 2, vou tomar. Aí ele melhora. Toma lá uma semana e ele realmente para. Ele para a medicação. Passa 6 meses, a doença volta 2 vezes pior. Ele volta no médico. Aí o médico diz assim: Vilmar, tomasse o medicamento, ficasse de voltar aqui, não voltasse, não desse. Pois é, doutor, aconteceu isso, assim, assim. E ainda, às vezes, a gente ainda mente, né? Descaradamente para o médico, né? Assim a gente faz também na casa espírita. Então, às vezes a doença chega, não é para ser terminal, ela chega como um aviso: olha, presta atenção que tu não está cuidando da tua saúde. Mas a gente despreza, né, aquele aviso. A gente persiste fazendo aquilo que não deve fazer. Aí ela volta com outro aviso. A gente Eu sente... poderia falar? Já te passo, só um pouquinho, André. A gente passa por um processo um pouquinho pior. Aí a gente fica mais ou menos assim, mas não se livra de todo daquele nosso mau hábito, né? A gente sempre pensa assim, não, digamos que seja um problema com açúcar, tá? Com doce, diabetes. Não, tá, tudo bem, ele ainda não entrei na insulina, ainda dá para eu comer um doce ou 2 por semana, ainda dá para eu dar uma abusadinha na cervejinha, no vinhozinho, né? E segue o baile. Passa mais 6 meses, ele passa mal, tem um problema, vai parar no hospital, vai lá, vem o doutor, tudo de novo, o senhor fez isso, fez aquilo, pois é, doutor, isso e aquilo, não consegui fazer a dieta, né, não consegui isso, não consegui... Olha, sinto muito, mas o senhor vai ter que entrar na insulina. Né? Mas como? Por quê? Não precisa, eu vou me cuidar. Não vai, o médico já sabe que tu não vai te cuidar. Então, ele acaba apelando para uma situação
mais séria, né? Então, e mesmo assim, tem pessoas que dentro desse quadro, dentro dessa situação, a gente sabe que diabetes é uma doença complicada, que quanto mais a pessoa não pode comer, mais vontade ela tem, né? E não é só doce, né? Tudo se transforma em açúcar no nosso organismo. Então, o que acontece? Tem gente que mesmo assim segue desrespeitando, se revolta, aí entra pior, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a glicose ela sobe por alterações emocionais, então ela se irrita por qualquer coisa, ela se revolta, ela não diz que Deus é injusto e isso e aquilo outro, e começa outros processos. Vem um AVC, perde um dedo, cangrena um pé, perde. Ai, que quadro dramático, mas é assim que nós somos, gente. É assim que nós somos. A gente só entende quando a gente já está batendo lá na porta do cemitério. Aí a gente entende, aí não dá mais. Aí a gente já foi, né? Aí tem que esperar a próxima para começar tudo de novo. Então, prestar atenção nos recados da vida, nas oportunidades que nós temos, é fundamental para que a gente pense assim: olha, eu estou recebendo os avisos, ainda dá tempo, né? Deus está sendo misericordioso comigo. Então, dá para dar uma ajeitada aqui na coisa e dá para seguir o tempo que ainda temos por aqui de uma forma mais equilibrada, mais justa, mais reta, mais digna, tá? Pode falar, Andréia. Não, eu nunca gosto ou sei falar assim, né? Mas eu senti necessidade de falar. Eu fui um paciente também oncológico, né? Lá com 30 e poucos anos, e aí passaram-se 4 anos, voltou, depois passaram mais 4 anos, voltou, e aí agora eu tô tomando a medicação que acaba esse ano. Mas aí eu tenho certeza, assim, que agora não vem mais, porque agora eu entendi que eu tinha que me melhorar. E lá, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu não tinha esse entendimento, esse amadurecimento, talvez, né, que hoje eu tenho, né, e sei. E aí lá eu parei de comer carne, né? Lá Sim. E aí depois, na segunda vez, eu tinha feito a radioterapia, e na terceira vez o médico me disse que eu devia de parar de comer doce. Aí eu parei. Mas assim, eu parei e fiquei bem. Em nenhum momento eu comi nada, 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 nada de doce, né? Até hoje, açúcar branco, assim, a não ser, claro, as coisas, tipo batata, as coisas que depois vão, né? Sim, mas aí é Que diferente. viram açúcar. É Sim, diferente. é diferente. Mas o que eu quero dizer, assim, ó, é que quando tu tem o entendimento de que, o primeiro, eu não vou te dizer que eu perdi o chão, porque meu filho era pequeno, meu pai numa cadeira de roda, né? Minha mãe com um fêmur quebrado, enfim. Sim. E foi uma coisa pesada, né? E que eu fiquei muito debilitada também, Isso é, emocionalmente. isso é normal. A gente não aceita de bom grado essas coisas. Exatamente. Mas Não. é que assim, ó, eu lá eu não sabia nada. Achei que era porque comigo, essas coisas assim, né? Depois eu entendi que não é que tu pagues, mas é que tu é livre para fazer o que tu quiser. Exato. Mas depois tu vai ter que arcar com qualquer coisa que venha, que no Exato. caso foi o câncer, né? Exatamente. Então eu tive esse amadurecimento, eu sinto que eu mudei em vários sentidos da minha vida, principalmente espiritualmente, né? Então eu sempre digo assim, né? Eu sei que não é uma coisa boa de se ouvir, mas hoje eu digo: ninguém é coitado, ninguém é pobrezinho. Exatamente. Algo a gente tem que resgatar, tem que amadurecer e tem que mudar, né? Hoje eu já digo ao contrário. Eu sou um ser que errei, né? E que estou aqui e cometo erros, né? Mas eu Sim. quero sempre acertar, A gente pelo menos né? tenta, né? A A gente gente pelo pelo menos menos tenta. Só tenta. que hoje, além de tentar, eu faço por onde. Ah, Eu isso é faço a bom. minha parte, Isso é muito bom. né? Embora cada um pensa o que quer, né? Mas eu sei que eu faço a minha parte e eu faço o melhor que eu posso, né? Exatamente. Não Sim. para ser bonito para os outros, mas porque eu fico bem. Então, eu acho que a partir desse momento eu cresci, enfim, eu tive mais
amadurecimento comigo mesma. Isso me deixou, embora sendo uma coisa triste, me deixou uma mulher Feliz. diferente, né, Te e fez feliz. feliz, te fez feliz. Isso é É verdade. maturidade espiritual. E Exatamente, a gente, graças a Deus. E a graças a você? A mim não, né? Não, eu digo a Nossa, vocês porque nós sim, tá, assim, né, pelo exatamente, nosso porque se eu estudo não aqui, tá. exatamente, se eu É não isso, tivesse, assim, a seguido, possibilidade, exatamente, eu ia continuar me achando a vítima, né. E nós somos vítimas de nós mesmos, né, somos herdeiros de nós Exatamente, mesmos. exatamente. Então, e isso é difícil. Mesmo a gente tendo conhecimento aqui, não significa que amanhã qualquer problema sério vai chegar a nós e nós vamos agir com naturalidade. Não, não, isso seria Não, eu sei, mas muita hoje a gente sabe insensibilidade. porque Exatamente, é diferente. é, Tem uma diferença muito grande quando nós estamos bah, amparados, né? Não é nem preparados, mas amparados, amparados, confiantes no exatamente. amparo, e quando a gente está assim, solto, né? E de repente achando que o mundo é um passe de mágica, é a felicidade, é todas as nossas Que o mundo conquistas, está contra nós, e né. de repente chega uma notícia dessa, a gente pensa assim: opa, para aí, né? Mas o que que eu fiz de errado? Né? É Então, verdade. hoje a gente tem esse amparo através do estudo doutrinário, Graças a Deus, né. graças a Deus. E como a gente não volta, né, a gente não retrograda, então, graças a Deus, todos nós vamos evoluir e nos livrarmos de todos esses poréns, né, do corpo físico. Amém. Se Deus quiser, se Deus quiser. Mais alguém? Não? Então vamos seguir aqui o que o Miramês está dizendo, porque é muito interessante isso aqui e vai nos fazer refletir em todos os comentários que foram feitos aqui e principalmente no testemunho da Andréia. Diz assim, Miramês: não há injustiça na contabilidade divina. Ninguém recebe o que não merece, mas, mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor, com a sua presença incomparável a nos dizer: a paz seja convosco. Ele alivia o nosso fardo e nos ademoesta. Vai e não peques mais. Não era isso que ele perguntava quando as pessoas se aproximavam dele pedindo para ser curado? O que ele dizia? Tu queres te curar? O que isso fica claro para nós? Exatamente o que a Andréia disse agora. O que a Chay falou, o que o Vilmar falou, o que todos nós falamos aqui agora. Se eu não mudar, eu não quero me curar. Então, Jesus pode até exercer um milagre em mim e naquele momento me curar, me livrar daquela doença. Se eu permanecer nos meus vícios, nas minhas escolhas erradas, não tenhamos dúvida do que há 2, 3 meses, 1 ano, 10 anos, aquele mal vai voltar e às vezes volta bem pior, porque eu persisti no erro, né? Então, o maior desejo dele quando ele estava entre nós é que ele nos curasse moralmente. E na maioria das vezes as pessoas se curavam fisicamente, paralíticos andavam, cegos enxergavam, leprosos tinham a pele limpa e pouquíssimos olhavam para ele e agradeciam e se transformavam em seus seguidores, em trabalhadores do bem. A maioria queria se exibir aos outros e voltar a ter acesso ao que se chamava na época, né, ter o seu nome novamente no livro da sociedade. O que era esse livro? Toda pessoa que estivesse doente ou que fosse inútil para produzir e principalmente pagar os seus impostos, ele era excluído do livro da vida, do livro da sociedade. Então ele não existia para ninguém ali. Era jogado, né? No caso dos leprosos, lá no Vale dos Leprosos, os paralíticos e cegos eram abandonados no meio do caminho ali. Quem tivesse alguém que cuidasse, tinha, se não tivesse, morriam sozinhos e abandonados. Então, isso, às vezes, era o maior desejo das pessoas, querer voltar ao livro da sociedade. Poucos voltavam para agradecer a Jesus e realmente se transformar. E aí,
em termos de reforma íntima, eu costumo dizer que tem 2 exemplos que nos tocam profundamente, que é Maria Madalena e Paulo de Tarso, né? Sem Paulo, nós não teríamos Saulo e não teríamos Estevão também, né? Então, é muito interessante essa mudança, né? Do Saulo em Paulo, né? Quando ele cai à porta de Damasco e a partir dali ele perde a visão e Ananias o encontra, leva Barnabé, que o cura, todo mundo conhece essa história, né? E ele se transforma no grande pregador do evangelho junto aos gentios, que não foi escolhido por acaso com Jesus, precisava purificar aquele vaso, não? Por quê? Porque era muito mais fácil para Paulo do que para qualquer outro dos apóstolos se aproximar dos doutores da lei. Ele falava mais de uma língua, ele tinha conhecimento das leis mosaicas, ele tinha conhecimento dos doutores da lei, ele tinha acesso a eles ali no Sinédrio, e mesmo assim vejam tudo que ele passou, né? Então, as coisas não são por acaso. Então, nós temos que entender isso, né? A mudança, a cura, começa em nós mesmos, né? E muitas vezes a gente se pega isso como a cura do corpo físico. E não é essa que importa mais, mas sim a nossa cura moral, a nossa cura espiritual, não é verdade? Então, a gente tem que entender isso, né? Definitivamente. E aí Miramês segue dizendo ali: já comentamos, Alhures, que o espírito não gera espírito, como nos ensina o Livro dos Espíritos, obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam em família semelhanças morais por afinidades de pendores, por simpatias de grupos de almas em processos de ascensão, desde quando os pais ou mesmo avós exercitem determinadas virtudes. A magnitude dessas irradiações pode atingir os descendentes que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que em todos os esforços que fazemos para o bem, entramos em sintonia com esse bem, que é imortal na sua amplitude de vida. Então, amparo não nos falta, né? Então, basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque amparo nós vamos ter sempre. Aí Miramês, para que a gente não se estenda muito nessa questão, vai finalizar dizendo assim: é bom relembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família. As mudanças são muitas para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como um meteoro nos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando ali por misericórdia as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindo do mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece dos seus filhos no aprendizado. Aqui se encaixa aquele comentário que eu fiz para vocês, que às vezes não há nenhum compromisso encarnatório, né, de consanguinidade familiar ligando estes espíritos, mas seja alguém que resolve, né, aceita vir para ser ali um meteoro de luz, né, ajudar aquela família que às vezes está tão desestruturada, ou alguém que vem do umbral mais baixo, mais denso, para receber nessa família impulsos para o bem. O que é isso, senão a misericórdia divina, dando oportunidade através da fraternidade, dentro da grande família universal a qual nós pertencemos, a oportunidade de nós nos auxiliarmos uns aos outros, independente de consanguinidade ou de resgates reencarnatórios, tá? E ele vai dizer assim: se já conhecemos essas verdades, esforcemos-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz, a bondade, a disciplina, o amor, para que essas sementes cresçam doando-nos frutos de libertação, nos dando fruto de libertação espiritual.
Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso grande doador na Terra. Então, é um comentário muito lindo do Miramês, né? Nessa questão. Mais alguém? Não? A Chay está escondidinha lá atrás. Oi? Então, vamos lá. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Tudo volta aqui à nossa conversa de bastidores aí, né, Chay? Esses valores da família, essa influência, esse compromisso que nós aceitamos para receber estes espíritos como os nossos filhos, assim os nossos pais que nos receberam por filhos. Todos nós temos compromissos uns com os outros, de passar muito além de uma herança genética, uma herança moral, através do quê? Da educação. E como está lá no Livro dos Espíritos, bem lá na frente, que nós vamos ver na questão 900, se eu não me engano, e 20, uma coisa assim. Agora eu já digo para vocês aqui qual é. Em que ele fala isso. A educação, mas não a educação institucionalizada, aquela do diploma, aquela educação formal das escolas, e sim a educação familiar, a educação moral centrada nos princípios divinos, nas leis divinas que são imutáveis. Esta educação e que irá deixar a esses nossos filhos a melhor herança que nós podemos passar a alguém. Mas e se lá na frente, na hora deles decidirem por eles mesmos, fizerem a escolha errada? O livre-arbítrio tem que ser respeitado. O máximo que nós podemos fazer é conversar, conversar, conversar e tentar mostrar que a escolha não está sendo boa. Mas o livre-arbítrio tem que ser respeitado, porque cada um de nós é um indivíduo que precisa aprender com seus acertos e com seus erros. Dói, mas também nós somos felizes quando eles fazem escolhas certas, não é verdade? Nós não queremos ter apenas felicidade, né? É uma trajetória de amparo, de fraternidade. Rejeitar jamais, acolher sempre. Quem levantou a mão, Vilmar ou a Chay? Pode falar. É interessante essa questão do estudo, né? Quando a gente começou a estudar sobre isso, naquela pergunta que era, a gente passa parte do nosso espírito para os nossos filhos, onde coloca que não, que cada espírito tem a característica de ser indivisível, a gente fica naquela posição de passividade em relação ao espírito que está vindo, que a gente contribui com a carne, com a composição e a formação genética. Mas daí, quando a gente evolui um pouquinho mais no estudo e identifica que, sim, somos responsáveis por aquele espírito, independente de ter formado ou não, daí muda exatamente o contrário, que passivo é a questão genética, que a gente não escolhe quais os genes que a gente vai passar para os filhos. Exatamente. Agora, em relação à formação do espírito, que é constituído no tempo, a gente não só é passivo, como a missão principal é essa, né? E daí, como muda a percepção do mesmo assunto, da mesma questão, quando evolui o estudo. Exatamente. Né? Há 20 dias atrás, quando a gente viu aquela questão, então, em relação ao espírito, somos passivos, somos só o transporte, digamos assim, a formação daquele corpo, somos ativos em relação à formação dos genes. Sim. Mas, na grande verdade, não.
Não. Hoje muda tudo. Eu Hoje aprendi muda tudo. Se assim não fosse, os pais adotivos não teriam responsabilidade nenhuma sobre os filhos. Exato, e daí essa passividade na concepção espiritual, ela é muito maior. De passivo não tem nada, passivo é o genético, que antes eu achava que era o ativo. E o genético muda de uma reencarnação para outra, né? E a gente não Quantas escolhe, vezes? enquanto carne, na forma natural de ser, a gente não escolhe quais são os genes que a gente vai passar. Agora, quais são os valores que a gente vai alimentar? Esse sim. Aí sim. E Esse a gente escolhe. Então, a responsabilidade é muito maior. Por que a gente diz assim, esses são os que pesam na balança? Né? Porque isso aí, se nós voltarmos na história, lá no período, eu acho que na Grécia, eu depois trago isso direitinho para vocês. A questão que eu falei sobre a educação moral é 917, desculpem, eu disse 920, mas é 917, tá? Do Livro dos Espíritos. E ela é igual, tem uma resposta bem igualzinha na questão 685 também, se alguém quiser depois pesquisar, tá? Mas voltando aqui, pesar na balança, o que acontecia, né? O que conta a lenda, que lá, eu agora não sei dizer para vocês se é Egito ou é Grécia, mas eu acho que é Grécia. É no Egito. É no Egito? Que o coração era pesado? Então... que o coração tem que ser mais leve que uma pena. Exatamente. Então, aquilo ali era pesado. E ai de quem não o coração pesasse mais, né? É porque tinha culpa, tinha erro, tinha aquilo, então ele tinha um procedimento lá que acontecia. Reencarnava. Isso mesmo. Reencarnava Ele metade homem, metade bicho. No paraíso, se o coração fosse mais leve que uma pena, ou seja, se os valores dele fossem leves, morais, o coração. Exatamente. Então a gente olha, viu, ó, se a gente não tem assim os copilotos, é brabo, né? Coisa tem que funcionar. Esse aí eu recebi orientação para ler o Livro dos Mortos do Egito. Pois então, e o que eu tô lendo, tá longe de mim aqui, depois eu pego para mostrar para vocês. E isso é importante, gente. Por quê? Porque quando nós estudamos aqui de uma forma bem complexa, a gente entende algumas falas de Jesus. A gente entende, teu coração estará onde está o teu tesouro, os teus valores. Já era uma referência, né, da história, já nos preparava para isso. Né? Os valores morais são muito mais importantes do que os valores materiais, do que as características físicas. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar. Quantas pessoas, às vezes, que nós, de uma cidade para outra, às vezes, num país para outro, a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, é a cara do Vilmar esse homem. Aí a gente vai olhar para o seu Vilmar e vai dizer, onde que o senhor andou passeando, né? E não tem nada a ver, são parecências físicas, né? E não tão longe de ser parentes. Então, tem questionamentos aqui que nós vamos ver depois, que é feito isso, né? Quando alguém reencarna, e digamos que a Chay seja a reencarnação da Cleópatra, e alguém olha para ela e pergunta assim, nossa, mas será que não é? Ela é tão parecida? Não tem nada a ver, né? Ela não vai voltar com as mesmas características, não vai. Ela é parecida por acaso, né? Entre aspas, digamos assim, né? Mas não tem, ela pode não ser nem da linhagem da Cleópatra, mas tem traços, né? Estou dando um exemplo bobo aqui, assim. Mas às vezes a gente tem mania de achar, não, fulano é tão parecido com Beltrano que tem que ser a reencarnação. Não tem que ser, nem é. Às vezes ele passou longe, não sabe nem quem foi, nem nasceu no outro país, os espíritos nem se cruzaram no mundo espiritual. É só parecido fisicamente, só por isso, né? Não necessariamente nós voltamos com características da nossa reencarnação passada. Tanto é que nós podemos nascer ora homem, ora mulher, ora homem, ora mulher, né? Então, ora na Europa, ora na China, ora aqui, ora lá, normalmente,
nós reencarnamos dentro daquele nosso grupo. Porque é tanto débito que às vezes não dá tempo, né? De transferir de um país para o outro todo mundo, né? Às vezes é necessário. Mas, na verdade, nós precisamos ajustar os nossos pontos dentro daquela família. Por exemplo, Chico Xavier, um espírito missionário, ele estava na casa de uma grande amiga dele em São Paulo e acordou, né? E desceu as escadas, assim, e sentou na sala, meio que choroso, e ela vinha, levantou cedo também para preparar o café da manhã e viu que ele estava sentado na sala, abatido, meio choroso. Chico, por que levantou tão cedo? Você está chorando, está com alguma dor? E ele disse, ai, fulano, é que essa noite eu pedi ao nosso Senhor Jesus Cristo que na próxima encarnação minha eu queria reencarnar no Brasil. E ele me negou esse pedido. Eu disse, mas como, Chico, por quê? E ele disse, porque eu preciso reencarnar em Jerusalém. Ou seja, ele vai voltar lá, né? Podemos fazer aí duas interpretações, né? Obviamente que, biblicamente, nós entendemos que a Nova Jerusalém é a nossa terra regenerada, né? E a cidade de Jerusalém, obviamente, estará regenerada. E ele vai ter que dar uma chegadinha por lá, né? Imagina quem não estará com ele, né? Só gente Pois boa. Pois é, mas é um assunto assim, ó, que como é importante a gente manter a elevação da energia dentro de casa, mantendo em orações, né? Porque se a gente não sabe nem quem é o filho da gente que a gente tem, quantos Exato, inimigos ele tem de outras encarnações que estão ali pronto para puxar ele para baixo, e tu tem que dar esse suporte, né? exatamente, Tu tem que dar esse suporte espiritual. Como é importante a espiritualidade agir nisso, a gente entender, a gente ter essa noção de pacificação dentro da gente para poder dar o suporte para aquele que passa por dificuldade, que passa pela diferença, né? E que a gente, muitas vezes a gente não entende e se revolta. E não exatamente, temos que se revoltar. Nós temos que exatamente, compreender, aceitar e rezar e pedir para que passe por aquilo, né? exatamente. Como é importante. Nós vamos deixar essas outras questões aqui para a aula que vem, porque esse assunto é bom, né? Esse assunto faz a gente pensar porque toca na família, né? Só para ilustrar aqui para vocês, tem uma história de um coordenador espírita de um grupo de estudo que ele resolveu fazer uma dinâmica para tentar entender, né, com que o grupo entendesse a importância do perdão e da reconciliação. Então ele diz assim: vamos imaginar que o fulano aqui é o seu João, um determinado membro do grupo. Aí ele começa a narrar a história. Digamos que o seu João viveu na Terra, teve família, assim, assim, e desencarnou no tempo certo, foi cumpridor de seus deveres e tudo, e teve por merecimento acompanhar, ser um espírito amigo, que acompanhou, que intuiu a filha que permaneceu encarnada. Então, ele acompanhou a filha, né? Então, o seu João estava lá acompanhando, viu nascer os filhos da filha, seus netos, seus bisnetos, e passaram-se lá 50, 60 anos e a filha desencarnou. Depois daquele primeiro momento de acolhimento, de recebimento dela na espiritualidade, do seu despertar, ele teve merecimento de chegar para a filha, né? Se mostrar, se apresentar, se abraçar, conversar, sempre com o seu mentor, né? O seu instrutor espiritual junto deles. Depois de beijos e abraços, que conversaram, que ele contou para ela, que teve a permissão de acompanhar a vida dela na Terra, que viu os filhos nascerem, os netos, os bisnetos, ela se formar, ela estudar, quando ela chorou que os filhos ficaram doentes, quando ela ficou feliz que os filhos se formaram, tudo isso ele relatou para ela. E naquele momento ali de pura troca de afeto, o mentor, o guia espiritual dele disse assim: muito bem, seu João, agora que vocês conversaram, nós precisamos aqui colocar alguns pontos para vocês. Você e a sua filha, em 4 encarnações, né, atrás,
ela te matou, né? E tu a matastes por 2 reencarnações seguidas. Aí eu pergunto para vocês, hoje, ante essa realidade que vocês estão sabendo aqui, que vocês fizeram, foram inimigos mortais um do outro por 3 reencarnações seguidas, não consecutivas, mas cometeram esse erro 3 vezes seguido. Eu pergunto a vocês, o que muda hoje no amor que vocês sentem um pelo outro? E eles responderam, nada, não muda absolutamente nada. Então, o amor cobre a multidão de pecados, né? Nos cura, e abençoado seja o processo reencarnatório, que nos faz ir e vir com amigos e inimigos, com espíritos simpáticos e antipáticos, com facilidades e dificuldades, para que nós venhamos a um dia olhar uns para os outros e dizer assim, o amor nada muda. Hoje nós nos amamos de forma fraterna. Ainda não chegamos nesse nível, né? De amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. Ainda falta. Temos uma caminhada pela frente. Mas, como disse a Andréia, estamos tentando. Graças a Deus. Mais alguém? Não? Então, vamos lá. Encerra para nós, Chay, faz a nossa prece. Encerra-se. Vamos lá. Então, vamos elevar o nosso pensamento, trazer para a nossa essência, para o nosso coração, para os nossos corpos, o sentimento da gratidão, a gratidão por compartilhar deste momento de elevação espiritual, de elevação moral, de aprimoramento nos estudos, dessa troca no conhecimento. E encerramos com a palavra do nosso Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Então, assim gente, seja. vamos... Que assim seja. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Nós é que Boa agradecemos. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Vou parar aqui a gravação. Hoje eu vou salvar direitinho.